Fala galera, tudo bom? O vídeo de hoje é uma explicação sobre pessoas jurídicas de direito privado. Bora lá? Olha, direito civil é denominado leis que regem o cotidiano social. O conceito de uma pessoa jurídica são homens e mulheres dotados de direitos e deveres. A pessoa jurídica, ela possui direitos, deveres, personalidade própria e é representada por um sujeito na qual a lei determina. Essas tais características são registradas em cartório civil de pessoas jurídicas ou junta comercial. No artigo 44, as pessoas jurídicas de direito privado estão dispostas em associações, entidades religiosas, partidos políticos, empresas individuais de responsabilidade limitada e fundações, as quais se iniciam a sua personalidade jurídica com a inscrição no ato constitutivo, que nada mais é que um contrato social determinado por normas a fim de constituir e estabelecer a firma no estatuto, e é feito no respectivo registro, procedido quando necessário. Esse registro declarará os seguintes requisitos para a criação de uma pessoa jurídica: a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, que quando houver, o nome, a individualizações dos fundadores e dos diretores, o modo por que se administra e representa, ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente. Se no ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas suas obrigações sociais. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino de seu patrimônio nesse caso. Alguns exemplos de registro de pessoas jurídicas são Sociedade de Advogados, que é a OAB, Sociedade Anônima, que é a Junta Comercial, Sociedade Empresária, que é a Junta Comercial também, associações, que é o Cartório de Registros Civil das Pessoas Jurídicas. A pessoa jurídica manifesta suas vontades por meio dos atos dos administradores, pois é eles que representam. A pessoa jurídica é obrigada aos atos dos seus administradores. Assim, ela só responderá aos atos que estiverem contidos no ato constitutivo. Quando o ato constitutivo não explicar o que deve ser o ato do administrador, este pode fazer atos que estiverem segundo a necessidade da sua gestão. Caso a administração seja coletiva, as decisões serão por maioria dos votos. Essas decisões podem ser anuladas em até 3 anos, quando os mesmos forem violados ou serem fraudados ou não estiverem contidos no estatuto, ou seja, ato constitutivo. Assim também, o juiz, em falta do administrador, o juiz pode nomear um administrador provisório para que a pessoa jurídica não fique sem ser representada, pois ela é representada através de um administrador, diferentemente de uma pessoa civil, que ela representa a si mesma. Que os direitos da personalidade jurídica e de sua proteção, previsto no artigo 52 do Código Civil e também em alguns presentes na Constituição, são direitos ao nome, identidade, imagem, intimidade. Esse de intimidade é o direito ao sigilo bancário, como exemplo. É direito à honra e impropriedade geral. Já seus deveres são simples, estão no artigo 186 do Código Civil e não importa se tem fins lucrativos ou não. Caso ele viole os direitos do indivíduo, este, que é o indivíduo no caso, deve ser ressarcido. A pessoa jurídica é identificada por meio de números único, ou CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Nele compreende-se os interesses das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ele é necessário para que as pessoas jurídicas possam realizar contratos, ou processar ou ser processados pelo CNPJ. São informados data de aberturas, nomes da empresa, título ou nome fantasias, código e descrição da atividade econômica. O principal código e descrição das atividades econômicas secundárias, se houver, é o código e descrição da natureza jurídica, endereço e situação cadastral. Agora, gente, a gente vai falar de algumas espécies de pessoas jurídicas de direito privado. E a primeira delas é a fundação,
que é a destinação de um patrimônio com uma finalidade, sendo ela filantrópica. Caso resulte em lucros, estes deverão retornar para a fundação em prol de melhorias. Além do mais, a fundação deve ser monitorada por promotores de justiça de patrimônio e fundação, sendo que os administradores terão responsabilidade civil, administrativa e penal. Aí, gente, vale lembrar que a fundação ela não está sujeita a uma falência, e sim uma intervenção que pode ser pública ou privada. E exemplos de fundação que a gente está muito habitual a ver é do Instituto Ayrton Senna e da Fundação Roberto Marinho. Temos também as associações, que é uma união entre duas ou mais pessoas para um certo fim, seja ele social, moral, cultural ou esportivo. Ela necessita de contribuição mensal para sua manutenção, pois não tem fins lucrativos. Para sua abertura, deve ser realizada uma assembleia geral entre seus associados, para aprovar as ideias dela, para ver se ela vai seguir. Após a aprovação, deve registrar ela em cartório, depois escrever em Receita Federal por CNPJ, registrar no INSS, inscrever na prefeitura e escrever também no estado na Secretaria da Fazenda. Temos exemplo que é a ABB, que é a Associação Atlética do Banco do Brasil, e tem a APAI, que é a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais. Tem também as ONGs, que são constituídas por meio de estatuto social. Tem fins filantrópicos, que buscam melhorias sociais ou preservar algo em comum. Seus setores de atuação são combate à pobreza, meio ambiente, saúde, educação e outros fins. E ela procura atuar onde o Estado não dá muita atenção, que ela ajuda fazendo ficar mais igual à sociedade, por exemplo. E exemplos são SOS Mata Atlântica e Greenpeace. E temos também a entidade religiosa, que ela é constituída por estatuto social e sem fins lucrativos. A contribuição é feita através do dízimo, que não possui tributação. E vale lembrar também que, até mesmo diz no primeiro parágrafo do artigo 44 do Código Civil, que é o seguinte: são livres a criação, a organização, a estrutura interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder e ao público negar-lhe reconhecimento de registro dos atos e constitutivos necessários para o funcionamento. Um exemplo disso é a Igreja Apostólica Romana. E os partidos políticos, que é constituído pelo Estatuto Social, tendo também que ser registrado no TRE, que é Tribunal Regional Eleitoral, e TSE, que é Tribunal Superior Eleitoral. Ele não possui fins lucrativos e os candidatos, que são os portadores para contribuição, que é destinada à manutenção. E os exemplos são o PT, o PSL e entre outros. A sociedade é a união de duas ou mais pessoas através de um contrato social ou um estatuto social, no qual os sócios eles obrigam um ao outro a contribuir de modo igualitário para investir na empresa, com bens e serviços, e também usa a distribuição dos resultados da atividade social, visto que é uma atividade econômica. Logo, a sociedade é uma associação de esforços e de pessoas na busca de lucro e a ser partilhado entre os participantes. As empresas individuais de responsabilidade limitada, também chamadas de EIRELI, apresentam apenas um titular como único dono da empresa e sem ter necessidade de um sócio, e possuindo responsabilidade limitada com suas obrigações. Quando não ocorre atos ilícitos, o patrimônio pessoal não pode ser afetado pelas dívidas da empresa, sendo a própria empresa que se responsabiliza pelo cumprimento de seus direitos e deveres. A EIRELI é focada em micros e pequenas empresas, porque é um modelo mais simples de negócio. Já as desconsiderações da pessoa jurídica, presentes no artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o juiz pode decidir a requerimento da parte ou por pedido do Ministério Público, quando lhe couber intervenção. Caso isso ocorra, as consequências podem se estender até os bens particulares de quem está presente no corpo das pessoas jurídicas, da empresa. Pode ocorrer ao contrário também, quando a pessoa utiliza o nome da empresa
para esconder seus próprios bens. Aí pode ocorrer uma desconsideração da pessoa jurídica também. Agora a gente vai falar sobre o fim da pessoa jurídica, que segundo o artigo 51 do Código Civil, ele ocorrerá em caso de dissolução da pessoa jurídica ou cassação da sua autorização de funcionamento, mas ela ainda existirá para fins de liquidação, ou seja, se ela tiver contas a pagar ou valores a receber. Então, o fim da pessoa jurídica ocorrerá ao final do processo de liquidação. Esses requisitos são dispostos para todas as espécies de pessoa jurídica. Então, gente, portanto, a gente pode concluir deste trabalho que a pessoa jurídica de direito privado possui direitos e deveres, assim como a pessoa física. Porém, todos devem estar registrados em cartório no seu ato constitutivo. Então, gente, esse vídeo foi feito pelos alunos do primeiro período de administração da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, com orientação do professor de Direito, Lucas Paulino, da disciplina de Instituições de Direito Público e Privado. Agradecemos a vocês por terem assistido esse vídeo e Deixa seu like. tchau, gente!